Tudo bem com você? Está de volta e hoje nós estamos com o dermatologista Fábio Gontijo e a fisioterapeuta dermatofuncional Silvia Guiar. Nosso tema hoje é os cuidados com a pele. E eu gostaria de saber, a gente estava conversando a respeito dos cuidados que o paciente saudável da Silvia vai ter, mas que tem que ser com uma pessoa muito qualificada, né, Silvia? Porque senão isso pode virar um problema e depois vai lá para o Fábio resolver. Como que é isso? Isso aí. Eu sempre recomendo, né? A gente estava conversando isso aqui, os meus pacientes, eu sempre falo, ó, dermatologista é no mínimo de 6 em 6 meses, você tem que ir e olhar as pintas, as manchinhas, não só do rosto, da mão, das costas, perna, ou o corpo inteiro. Porque às vezes, né, o paciente acha que vai chegar lá, vai só mostrar o rosto e a mão, mas é o corpo inteiro. Pode desenvolver algum processo que precisa de uma orientação médica, né? Um câncer. E a pessoa não precisa ter medo. Ai, às vezes ela fica ansiosa, assim, não vejo, tem tanto no meu consultório, mas a gente vê assim, até familiares, a pessoa fica ansiosa, em vez de procurar ajuda, ela fica deixando aquilo para depois, protelando. Assim, igual o cardiologista, você vai todo ano, o clínico todo ano, fazer um exame de sangue sempre também, dermatologista 6 em 6 meses. Isso é uma coisa normal. E também não é uma coisa fútil, não é estética, é questão de saúde mesmo. E a gente está no Brasil, que é um clima quente, então é mais do que comum 6 em 6 meses no dermatologista. Agora, na estética, que é meu paciente saudável, você tem que ir lá todo mês. De cada 20 dias, que é o ideal, você está sempre estimulando o colágeno. Porque eu costumo falar que o nosso pior inimigo é a flacidez. Porque você está um pouco acima do peso, exercício, nutricionista, isso é o básico, todo mundo tem que fazer. Agora, a flacidez, aí você precisa de tratamento. Fábio, qual que é o cuidado, o critério para escolher o dermatofuncional, o esteticista, para depois não te dar problema lá no consultório, né? Exatamente. Na clínica dele tem, né? O que acontece exatamente. O que acontece é o seguinte, a coisa ela é um pouco mais complexa, na verdade, porque todos esses tratamentos de laser, tratamentos de luz pulsada, eles têm a gente tem que fazer uma anamnese com o paciente antes. Se você pega um paciente com lúpus e submete esse paciente a um laser, esse paciente pode ter uma piora da lesão. Se você submete esse paciente a um preenchimento, ele pode ter uma piora, um agravamento da doença. Então, isso é só para citar um exemplo, tá? Então, se você pega um braço cheio de manchas e vai fazer uma luz pulsada em cima com um profissional que às vezes não está capacitado para fazer o diagnóstico do melanoma... A luz pulsada tem qual objetivo? A luz pulsada tem o objetivo de tirar as manchas. Ah, sim. Tá? E se você estimula, pega aquele melanoma ali, isso pode trazer problema. Os próprios rollers, né, tem estudos hoje mostrando que se você faz aquele microagulhamento, tá, em cima de uma lesão cancerígena, aquilo ali vai espalhar células cancerígenas para o rosto todo. Então, o ideal dos mundos é que o paciente passe por um dermatologista para, em seguida, ser submetido a um tratamento estético. E hoje em dia existem várias clínicas de estética, depilação a laser, não querendo falar mal, mas só para a gente ter um parâmetro. Essas clínicas, normalmente, que surgiram numa velocidade imensa, elas têm esse tipo de cuidado já para o paciente fazer uma análise antes por um dermatologista para as pessoas entrarem em tratamento? Geralmente não. Geralmente não. E assim, a gente costuma falar, costuma evitar clínica fast food, evitar fazer em casa também, porque tem gente que compra o roller e quer usar em casa. Ah, você me ensina como é que usa? Já ouvi esse tipo de pergunta. Exatamente. Isso não é procedimento para você fazer em casa e nem com qualquer profissional. Essas clínicas lá que nem te avalia, já vai vendendo o pacote de tratamento, atende várias pessoas juntas. Então, tem a questão até da higiene, de uma anamnese. A anamnese é demorada, então você desconfia quando o valor estiver muito abaixo do mercado, porque tem alguma coisa por ali, porque não tem milagre, tem um custo, né? A pessoa tem a despesa, o aluguel, o profissional que estudou há anos, então vai ter um custo ali. Então, próprios equipamentos, para que não sua são segurança, baratos, né? Os equipamentos têm que estar calibrados, tudo bem adequado. Então, não é simples assim, são estudos científicos. Então, não arrisque sua vida, sua saúde. De repente, você pode sofrer uma queimadura, manchar a pele, usar produto que não é adequado, não ser bem orientado. Aí faz uma remoção de tatuagem e vai para a praia na semana seguinte, entra na piscina. Então, às vezes a pessoa não tem nem tempo nessas clínicas muito rápidas, né? Assim, é questão de informação. Não tem nem tempo para passar uma informação correta para o cliente, para ele perguntar.
Então, procure sempre avaliar o local, o seu procedimento, para você ter sucesso e alcançar o que você está procurando, para não se frustrar com o resultado. Anteriormente, a gente falava sobre o câncer de pele, eu quero voltar a esse assunto até com alguns dados. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 30% de todos os tumores do Brasil são câncer de pele. Perdão, esse dado é do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Sendo que 165.580 são não melanoma e 6.260 são do tipo melanoma, que é o mais letal, não é isso? Quais são as diferenças? O tipo melanoma é o que todo mundo teme, né? Geralmente, o melanoma, ele aparenta o aspecto de uma pinta. Então, ele, na maioria das vezes, ele é acastanhado, tá? Ele pode ser amelanótico quando ele não é castanhado, mas, geralmente, ele é acastanhado. Então, ele se desenvolve com aumento, pode ser um aumento lateralizado, então ele já vai crescer, afundando e penetrando ali na derme e dando metástases. Então, ele é um tipo bem mais agressivo. Tá? É importante, em relação ao melanoma, a gente citar as unhas, tá? O exame das unhas, o exame da palma, da planta, tá? Porque o melanoma ele pode aparecer na unha, né? E a forma como ele aparece na unha é de uma faixa, uma listrinha escurecida, tá? Na unha. Isso pode ser comum, o nome é melanonica estriada, mas isso também pode significar um câncer de pele. E quem vai conseguir diferenciar isso é o dermatologista. É importante também que seja examinado o couro cabeludo. Então, a gente tem um contato muito bom também com os salões. Tem cabeleireiro que manda para a gente, o cliente, né, o paciente, vi isso aqui no couro cabeludo. Porque, na verdade, eles são quem tem contato ali com o couro cabeludo do paciente frequentemente. Então, esse está até tendo um movimento agora pela SBD de uma educação de manicures, de podólogas, e cabeleireiros, tatuadores, exatamente, para enviar para a gente esses pacientes, né? Porque esse trabalho em conjunto ele funciona muito bem. Até porque... Para saber a causa, né? Às vezes o cabelo começou a cair, você tem que fazer um exame de sangue, saber as vitaminas, os hormônios, por que está caindo. Não só começar um tratamento sem saber o diagnóstico, né? Isso é muito importante, porque a questão do cabelo, as pessoas chamam queda de cabelo como se fosse tudo a mesma coisa, né? Mas, na verdade, ele tem dezenas ou centenas de causas de queda de cabelo, que podem ser doenças sérias, por exemplo. Né? O lúpus faz o cabelo cair, sífilis faz o cabelo cair, líquen plano, que é outra doença, faz o cabelo cair. E pode ter também alopecia androgenética, masculina, feminina, dentre várias outras coisas. A alopecia é aquela doença que algumas pessoas chegam a perder completamente os cabelos, os pelos. Isso, aí nós temos a alopecia areata. A alopecia areata, ela se manifesta na forma de lesões arredondadas, sem pelos, tá? Que podem aparecer na barba ou no couro cabeludo. E tem a genética, né? E ela é genética, ela é uma doença autoimune, né? Que o organismo vai lá e ataca as células do cabelo, né? E você lembrou muito bem aí das unhas, do cabelo. E hoje até que não, as pessoas estão com o cabelo mais anelado. Vi eu mesma que entrei aqui na TV Horizonte com o cabelo liso e agora estou de cabelo anelado. Mas eu queria saber isso. Os próprios procedimentos estéticos para deixar o cabelo liso, as selagens, as escovas progressivas, isso durante muito tempo foi motivo de preocupação para os dermatologistas também, né? Com certeza. Quais são os riscos? Tem alguns estudos mostrando que a brasileira, o cabelo, ela sempre tem um ou dois tipos de procedimento no couro cabeludo, tá? Então, quando não é a tintura, é o alisamento. Quando não é o alisamento, são tratamentos que vão envolver penteados e tudo mais. O que acontece é que todos esses fatores são agressores para o couro cabeludo. O formol, que já é proibido, mas a gente sabe que é utilizado constantemente, ele é cancerígeno. Então, vamos começar aí pelas escovas progressivas. Elas mudam de nome, escova marroquina, escova não sei o que mais, escova... Só que todas elas, no final das contas, ali elas vão acabar tendo um pouquinho de formol, né? De forma ilegal. Isso é um cuidado que tem que ser porque isso acaba sendo muito grave, tanto pelo desenvolvimento do câncer, quanto por desenvolvimento de dermatite, que são irritações no couro cabeludo. A segunda questão desse excesso de tinturas e de substâncias que as pessoas aplicam no cabelo,
isso acaba desenvolvendo queda, tá? Porque isso tudo irrita o couro cabeludo. Então, o paciente ou desenvolve uma dermatite alérgica ou uma dermatite irritativa, tá? Fora os danos que a gente tem às hastes dos fios, com as chapinhas, secador e tudo mais. Isso pode levar a uma calvície também? Ele influencia, né? Na verdade, essas questões influenciam na queda de cabelo. A calvície, ela tem por si só um padrão genético. Então, ou você tem tendência a ter calvície ou não. Então, assim, é claro que tudo isso influencia a queda de cabelo. Mas a calvície, quando você tem o gene para ser calvo, não tem muita escolha, exceto os outros tratamentos, né? Pergunto isso especificamente da calvície porque muitas mulheres hoje em dia estão aparecendo com calvície. Ou então deve ser também uma questão cultural, não sei se antigamente se tentava esconder por uma peruca. Na verdade, hoje tem se feito mais diagnósticos em relação a isso. A gente sabe que a calvície feminina, ela aparece com uma rarefação no meio da cabeça, né? Então, ao contrário do homem, que aparece com a entrada e com essa região daqui, a mulher ela começa com uma rarefação em cima. O cabelo vai ficando ralinho em cima, tá? E isso é a calvície feminina. Existe hoje uma doença que chama alopecia frontal fibrosante, na qual a testa da mulher vai aumentando e existe a perda das sobrancelhas também. Essa é uma doença relativamente nova, ou de diagnósticos relativamente novos, né? Antes subdiagnosticados talvez, mas que tem tratamento. E isso, na maioria das vezes, o dermatologista que vê o paciente aponta. E é importante chamar atenção em relação a essa doença, né? O nome é alopecia frontal fibrosante e o que acontece é o aumento da região da testa, região frontal, junto com perda da sobrancelha. Tá certo, a gente continua nosso bate-papo daqui a pouquinho. De Bem com Você vai para mais um intervalo, é o nosso último intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.